Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Pode colocar na Almeida, revista e corrigida, ou na contemporânea, amém? É a versão que eu vou fazer o uso dela aqui hoje. Colossenses capítulo 4, verso 2 até o 4, diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério, ou do mistério pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. O que nós te pedimos esteja conosco, para que essa palavra possa alcançar o teu propósito. Nós agradecemos pelo privilégio de poder sentar mais uma vez para ouvir e para ministrar também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vira para o teu irmão e fala assim: que bênção que você veio. Aleluia, que bênção. Amém. Orar, a oração, irmãos, é uma chave extraordinária. E temos aprendido que a oração, ela é uma chave capaz de destravar as portas do céu. A oração, ela é tão poderosa que ela pode revogar sentenças. Pessoas com sentenças de morte, por causa da oração, tiveram as suas vidas mudadas. A oração, ela é como uma flecha disparada em direção ao céu. Quanto mais lançarmos essas flechas, mais experiências, mais milagres extraordinários podemos ouvir e receber da parte de Deus. Quantos de nós não gostaria de ouvir, uma palavra dirigida do céu para os nossos corações? Acredito que todos nós, não é verdade? Todos nós gostamos de ouvir uma palavra. Então, para que possamos ouvir uma palavra do céu, nós precisamos disparar flechas de orações em direção ao céu. Precisamos falar com Deus. Deus está assentado no seu trono. Ele tem a rédea de todas as coisas do mundo em suas mãos. Ele controla todas as coisas. Mas existem coisas que Ele só vai fazer na terra se você e eu orarmos ao Senhor. Nós temos o poder, em nossas mãos de mudar a situação, de reverter o quadro. É um fato, Deus muda as circunstâncias através da oração. O enfermo pode ficar curado através da oração, sim ou não? Oh, irmãos, uma pessoa que está aprisionada, ela pode obter livramento através da oração, sim ou não? Oh, uma família que está arruinada, ela pode ser restaurada através da oração, sim ou não? Então diga glória a Deus. Um povo frio, oh, irmãos, uma igreja fria, ela pode ser avivada por meio da oração. Oh, Deus muda a história de um homem, de uma cidade, de uma nação, por meio da oração. Se sabemos que a oração é tão poderosa, irmãos, a oração é tão extraordinária, por que então oramos pouco? Por que então não clamamos mais? Por que então não vamos diretamente ao trono da glória, sabendo que Deus se move em direção a nós quando nós oramos? Como falamos outrora, Deus ele se inclina para ouvir a oração dos seus filhos. Coisas extraordinárias acontecem quando oramos. Coisas extraordinárias, fora do ordinário, fora do comum, acontece quando nós oramos. O céu se move, a terra treme, irmãos, o mar bravio se acalma, tudo por meio da oração. Os demônios que, tentam aprisionar o homem, e às vezes ele até consegue aprisionar, irmãos, as cadeias são abertas quando a igreja ora. Nós vimos isso em Atos 12, 5. Pedro estava preso, mas enquanto ele estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Como resultado, as cadeias foram abertas e Pedro foi liberto da prisão. Tudo em resposta à oração. Tudo que o diabo mais deseja é
interromper a nossa ligação com o Altíssimo. E ele trabalha para isso. Por isso ele usa inúmeros recursos para nos distrair. Ele usa esses recursos para roubar a nossa atenção, para roubar o nosso tempo, sabe, em oração, com situações que não nos trarão nenhum benefícios práticos para a nossa vida. Nós oramos hoje aqui que Daniel, no capítulo 6:10, ele, após receber a notícia do edito que havia sido assinado, ele foi para o seu quarto, ele dobrou o seu joelho em direção a Jerusalém e ele orou ao Senhor. E diz a Bíblia que ele orou como antes costumava fazer. É extraordinário, irmãos, isso aí, porque ele não fez uma oração, sabe, como uma resposta rebelde ao edito do rei, não. Ele fez uma oração que ele já estava acostumado. Era algo comum para ele ir ao trono da glória. Então dobrar o joelho e orar, se humilhar diante do Senhor, não era uma novidade, era algo comum para ele. Manter a comunhão com Deus por meio da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra de Deus, nos fará então fortes diante de qualquer ameaça do mal. Quero entrar na palavra, irmãos. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele estava em Colossos, uma cidade maravilhosa, onde Paulo não foi o fundador daquela igreja necessariamente. O pastor daquela igreja era Epáfras, e ele então era aquele que levava a Paulo o que estava acontecendo naquele lugar. Essa igreja estava sendo ameaçada por ideologias, por pensamentos ocultistas, por atitudes que afastavam o povo de Deus, por filosofias vãs, pelas tradições do judaísmo. Aquela igreja estava sendo ameaçada a ruir. E Paulo, então, ele, sabendo de que coisas boas podiam acontecer, ou ruim podia acontecer, então, ele ora ao Senhor. Olha o texto: perseverai na oração. Não existe fronteiras à oração. Nós devemos perseverar em oração. Perseverar tem um sentido de se dedicar, de se apegar continuamente. O que subentende persistência, fervor, apego à oração. É orar e não parar de orar. Tem pessoas que iniciam orando, mas terminam distraído. E nós precisamos orar perseverantemente, continuamente. A oração deve fazer parte da nossa vida diária. A oração do crente, junto com a palavra de Deus e o louvor sincero, deve ser o meio pelo qual ele vai se encontrar com Deus todos os dias. Nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. Você pode dizer para o teu irmão assim: precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. Mas para isso a oração deve ocupar um lugar especial em nossa vida diária com Deus. Não pode ser algo que acontece, sabe, num grande evento. Tem que ser algo comum. Só que a experiência nos mostra que orar não é fácil, irmãos. Orar não é fácil. Orar não é para crente frouxo, nem fraco, nem frio. Os 3 Fs. Oração não é para qualquer um. Gastar tempo em oração é para crente valente. Cadê os corajosos para dizer um aleluia? Irmãos, a oração não é para qualquer um, não. O adversário do crente, da igreja, sempre vai arrumar um meio para nos impedir de orar. Sempre ele vai arrumar algo para te tirar desse ambiente de oração, porque ele sabe que se você orar, um milagre vai acontecer. Ele sabe que se você orar, a cura vai vir. Ele sabe que se você orar, a tua família vai ser restaurada. Ele sabe que se você orar, as portas serão abertas, o milagre acontecerá. Ele é sabedor disso, por isso ele vai te distrair. Ele sabe que na vida diária de oração há o segredo pessoal de vitórias espirituais, mas há o segredo da igreja, o segredo coletivo de vitórias alcançadas. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Orar não somente muda as coisas, mas nos muda também. Então, se você quer mudança, ore.
Talvez você esteja conformado. Eu acho que a pior coisa que existe para um ser humano é o ser humano conformado. Sabe o que é alguém conformado? É alguém que para ele, se a água está subindo, se está descendo, se ele está com dinheiro ou não está sem dinheiro, se ele está comendo ou está passando fome, é a mesma coisa. Eu acho que uma pessoa que pensa assim é uma pessoa louca. No meu ver, essa pessoa está sem juízo. Porque o ser humano, ele precisa ser, por natureza, inconformado. Eu não consegui ver alguém de sucesso ser conformado, satisfeito no sentido de, tá bom. Não, irmãos, não está bom. Talvez a tua vida espiritual, ela poderia estar no nível melhor, mas você acha que tá bom dar um glória a Deus uma vez por mês, tá bom vir à igreja quando dá tempo, tá bom orar quando as provas acontecem, tá bom. Irmão, não está bom. Deus quer encontrar-se contigo todos os dias. Então nós não podemos achar como natural ou está bom algo que, irmãos, a pior coisa que pode existir na nossa vida é esperar Deus sentir saudades da gente. A Bíblia fala que Abraão era um homem que levantava sempre altares para Deus. Periodicamente, por lugares que Abraão passava, Abraão erguia um altar ao Senhor. Mas Isaac nasceu. E quando Isaac nasce, havia tanta alegria no coração de Abraão, sabe? Havia tanta satisfação, que sabe o que Abraão parou de fazer? Abraão parou de erguer altares. Sabe o que Abraão fez? Abraão esperou Deus sentir saudade dele. E quando Deus sente saudade de Abraão, um dia Deus vem a Abraão: Abraão, estou com saudade de você, meu filho. Vá ao monte e sacrifica o teu filho para mim, porque eu estou com saudade de você. Deus só pediu Isaac porque ele teve de alguma forma, sabe, teve na balança de Abraão Isaac e Deus, até que Abraão provou que era Deus em primeiro lugar. Irmãos, não espere isso, porque Deus pode pedir alguma coisa que você não está disposto a entregar para Ele. Tem alguém comigo para dizer um amém em nome de Jesus? Nós precisamos orar, irmãos. Oração constante. Não é apenas orar, é orar com perseverança, constantemente. Esse texto não para na perseverança. Ele fala: perseverar em oração, velando nela. Irmãos, quando eu li esse texto, velando nela, significa estar vigilante, alerta. Toca no teu irmão e fala assim: esteja alerta, varão. Como faz a sentinela, irmãos? O camarada está na torre de vigia, ele tem que estar em alerta. Sabe por que devemos estar assim em oração? Porque é muito comum a gente começar a orar e se lembrar da pizza no final do culto. A gente está orando: Senhor, abençoa o pastor Wilder, derrama bênção sobre ele. E a mente: aquela pizza, aquela borda. A tua mente vaga e você precisa estar de verdade em oração. Vigilância, vigiando. Velando nela quer dizer estar alerta em todo tempo. Porque o diabo pode tentar a gente na própria oração, gente. Ele pode nos enganar, ele pode nos enrolar, nos ludibriar. Os ardis do inimigo, eles estão sempre vindo em nossa direção. E nós precisamos estar em vigilância. Também significa estar alerta. Ou seja, precisamos estar em alerta. Toca no teu irmão e fala assim: esteja alerta. Em diversas referências a Bíblia nos chama a estarmos vigiando em oração. Olha o que ele vai dizer, 1 Pedro 4,7. Por fim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem a oração. Irmãos, nós precisamos vigiar em oração. Vigilância. Nós não podemos dar mole. Nós não podemos retroceder, sabe, na nossa posição de sentinela. Tem que estar alerta. Sabe qual era a função de sentinela? Era acender a fogueira quando o inimigo estava vindo, ou tocar a trombeta quando o inimigo estava chegando. E como acontecia isso?
Eles iam tocando a trombeta, o de cá ouvia, tocava, o de cá, até chegar no arraial. Era a maneira que eles tinham de se comunicar. Se em um momento um dos sentinelas falhasse, se eles dormissem, o primeiro podia ter tocado a trombeta, mas o exército inimigo, ele chegaria no arraial, porque um dos sentinelas dormiram. Os outros sentinelas certamente morreriam, porque não viria o inimigo chegando. Irmãos, nós precisamos vigiar e precisamos orar. Nós não podemos baixar nossa guarda, é perseverar em oração e em vigilância. O nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, sabe, buscando alguém para tragar. Ele está como leão procurando presa fácil. Sabe quem são as presas fáceis? Quem não ora, quem não tem um hábito de orar. Por que eu digo isso? Porque nós acostumamos a ser gigantes no conhecimento, e existem homens e mulheres que são gigantes do conhecimento, mas pigmeus na oração, não cresceram, sabe? Eles são pequenos, raquíticos, eles não se desenvolvem em oração, há um desequilíbrio, e o que o diabo deseja é que você seja um crente, mas desequilibrado, porque você não vai obter vitória, vai ter muito conhecimento, um gigante. Mas sabe o que eu aprendo na palavra? Que Deus não se relaciona com gigantes, Ele prefere um garoto. Ele não se relaciona, Ele não tem prazer em ver pessoas muito grandes, mas Ele vai atentar-se para o quebrantado e humilde de coração. O Senhor está esperando você e eu nos posicionarmos, irmãos, em vigilância. Por isso, vigie em oração. Qual o terceiro passo? Perseverar em oração, velando na oração, vigiando na oração, com ações de graça. Irmãos, esse ponto é interessante, porque é o terceiro elemento que deve ser colocado à oração. Além da perseverança e a vigilância, é ações de graça. Nós precisamos perseverar, nós precisamos vigiar, mas precisamos ter um coração grato. Tem pessoas que quando se aproxima de Deus, sabe, ele só consegue pedir alguma coisa. Ele só consegue pedir, sabe? Meu nome é Oscar, eu aceito tudo que o Senhor pode me dar. Tem muitos Oscar aqui hoje. Desculpa os Oscar aí. Mas tem pessoas que se aproximam de Deus apenas assim, gente. Só querendo. Oh, Senhor, eu quero, me dá aí. O que o Senhor tem para me dar hoje? Irmãos, não deve ser assim. Deus espera que nós nos relacionemos com Ele com ações de graça. Ao nos aproximarmos agradecidos. Se você, eu daria a você, se eu pudesse fazer uma pergunta hoje, 5 coisas que aconteceram na tua vida hoje são motivos para você dar graças a Deus. 5 coisas. Eu diria, a primeira, eu abri os olhos, eu levantei, eu me coloquei de pé, aleluia, eu acordei na minha casa, irmãos, com a minha família, que coisa boa, eu almocei, coisa maravilhosa, eu estive na igreja pela manhã, adorando a Deus, eu voltei agora em segurança, para estar com vocês, irmãos, e eu poderia contabilizar muitas outras coisas. Sabe qual é uma das mais extraordinárias? É a presença gloriosa de Deus na minha vida. Irmãos, Deus me aceitou na sua família, irmãos. Para mim isso não tem preço. Ele me aceitou como seu filho. Irmãos, quem éramos nós? Mortos em nossos delitos e pecados, carregado de coisas ruins na nossa vida, destinado ao inferno. Era assim que nós andávamos. Irmãos, não havia cheiro bom na gente. Nós tínhamos cheiro de morte, para a morte. O diabo, ele olhava para nós e falava assim, esse é meu. O Senhor me aceitou em sua família, quando eu era daquele jeito. E sabe o que o Senhor fez? Ele foi lá e vem cá, meu filho. Ele me adotou, o Pai me adotou. Hoje eu sou filho de Deus, irmãos. Isso é para mim maravilhoso. Eu não teria outra forma de agradecer a Ele, ou de fazer outra coisa a não ser dar graças ao nome do Senhor. Precisamos agradecê-lo em oração.
Efésios 3:20 diz Paulo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, com o seu forte poder que atua em nós. Na prática, porém, não é uma realidade. Na prática, nós temos dificuldade de ser gratos ao Senhor. E Paulo aqui está fazendo um pedido aos colossenses: sejam gratos ao Senhor. Mas o versículo 3 desse texto, ele vai abrir para nós um conhecimento. Olha o versículo 3. Vai dizer assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Irmãos, o crente, ele não ora sem propósito. Ele não faz um pedido sem um propósito. E o pedido do crente não deve ser egoísta. Nunca deve ser egoísta. Nunca deve ser para o nosso bel prazer ou para a nossa profunda satisfação. Sabe, eu sei que os nossos pedidos, muitos deles têm a ver conosco. Eu gasto um bom tempo orando por mim, orando pelos meus filhos, orando pela minha esposa. Irmãos, a minha esposa não tem uma vez que ela vai pregar fora que eu não abençoo ela. Meus filhos veem isso, eu abençoo a minha esposa. Eu peço para que o Senhor a use de forma poderosa. Que seja tremendo quando Deus a usar, que haja milagres extraordinários quando ela abrir seus lábios. Irmãos, eu abençoo a minha família, eu abençoo meus filhos. Mas até então é só para o meu benefício. Mas tendo uma coisa, eu também gasto tempo orando por vocês. Eu gasto tempo orando por aqueles que o Senhor me deu para orar. Tem pessoas que nem fazem ideia, eu não conheço pessoalmente, mas eu gasto tempo orando por elas. Eu nunca sentei, nunca troquei uma palavra, nunca nem liguei para ela. Eu não sei nem o telefone dela. Ela não está na minha agenda do meu celular, mas ela está na minha agenda de oração. O Senhor mandou eu orar e eu gasto um tempo orando por ela. Esse não deve ser apenas o meu coração, isso deve ser o nosso, irmãos. Porque se nós nos unirmos em oração, há uma corrente poderosa aqui, sabe? O inferno pede as forças. Vocês perceberam que durante o louvor eu não cantei, irmãos, eu fiquei intercedendo, eu fiquei orando. Oh Senhor, a placa e a ira do inferno. Eu fiquei clamando ao Senhor, eu fiquei buscando ao Senhor. Irmãos, talvez para mim esse culto foi extraordinário porque eu estava orando, irmãos. Eu não estava orando por mim, eu estava orando por nós. Eu estava orando pelo bairro, eu estava orando pela comunidade, eu estava orando pela cidade. O Senhor, Ele ama quando nós intercedemos. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz um pedido: orem por mim, porque, para que Ele abra a porta da palavra. Oh, irmãos, Paulo conhecia bem a importância de recorrermos a Deus, para que as lutas e as situações diversas fossem superadas. Assim ele pedia para que eles orassem por ele e para os seus companheiros de ministério. Ele pediu para que eles orassem para que a porta da pregação do evangelho lhe fosse aberta. Irmãos, nós precisamos orar. Sabe por que precisamos orar, irmãos? Porque tem pessoas cegas. E o que eles precisam é enxergar. E precisamos orar para que as escamas caiam dos seus olhos. Nós precisamos orar porque há pessoas surdas. Eles te ouvem, mas não te entendem. Precisamos orar, irmãos, para que, sabe, os seus ouvidos sejam desagravados e eles consigam entender com clareza o que você está dizendo, porque o diabo não quer que ele ouça o Senhor. O diabo não quer que ele ouça o teu testemunho. Ele não quer que eles compreendam e nem vejam a glória de Deus manifestada em você, porque se eles ouvirem, o Senhor trará livramento para a vida deles. É Deus que abre as portas. Às vezes surgem muitas oposições diante das portas que se abrem. Oposições. Hoje no mundo existem alguns lugares que o evangelho já não tem mais tanta facilidade de entrar. Existem cidades no nosso país, Brasil, onde pregar o evangelho é algo proibido. Não pode mais fazer. Lembra antigamente que andava de trem, tinha um vagão, era chamado o vagão dos crentes. Acabou isso, irmãos. Não pode mais.
Antigamente pregar em praça pública era algo natural. Hoje tem que ter uma licença. Não pode mais. Hoje ainda podemos carregar a nossa Bíblia debaixo do braço. Podemos dizer, eu sou crente. Podemos vir à igreja. Mas haverá um tempo que até isso não poderá ter mais. Irmãos, o inferno está trabalhando enquanto muita gente está dormindo. Nós não podemos, irmãos, baixar a guarda. Precisamos orar como Paulo. Ore por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo. Irmãos, Paulo estava preso. Eu fico imaginando, irmãos, se o camarada preso fez coisas tão extraordinárias, imagine solto. Mas Deus tinha um propósito. Porque ele tivesse solto, o evangelho estaria sendo difundido. Mas como ele estava preso, ele precisava escrever. E os pensamentos, os melhores pensamentos, eles se extinguem. Eles se esvaecem, eles deixam de existir. Mas quando nós escrevemos, ainda que num guardanapo, ainda que numa folha simples, com lápis, isso fica eternizado. E o que Paulo fez foi isso. Escrever para aquela igreja que eles não conheciam, que eles deveriam ser edificados, consolidados. E nesse capítulo, que eles deveriam orar. Irmãos, nós precisamos orar. Bota a mão no seu peito e fala assim, eu preciso orar mais. A oração é necessária para que a palavra de Deus tenha livre curso. Quanta gente que é crente não consegue falar de Jesus para ninguém? Precisamos orar. Senhor, me ajuda a falar de Jesus para alguém. Talvez você trabalha com pessoas, talvez seja a tua manicure lá, que faz a tua unha, ou o teu cabeleireiro, que sabe, dá uma esticada lá, ou passa a maquinazinha. Ele precisa ouvir de Jesus, irmãos. Talvez seja aquele camarada que você compra pão com ele todos os dias. Aquele cara que corta carne para você lá no açougue. Embora hoje raramente a gente compre carne em açougue, né? O negócio fica complicado. Talvez lá na peixaria. Não, na peixaria, se você compra peixe, você compra na peixaria da família, eu sei disso. Mas caso você esteja em outra cidade, for comprar peixe lá em outra cidade, vai comprar peixe para tua patroa, lá na peixaria. Irmãos, Senhor, me dê a oportunidade de falar de Jesus. Tem pessoas que não falam de Jesus, pastora, porque são tímidos. Senhor, tira de mim a timidez. Me ajuda a falar de Jesus. Me ajuda a pagar um mico santo. Aquele mico santo, você sentar dentro do trem, sentou ali. Irmãos, sentar é estratégico. Puxa um livreto, começa a ler. Deixa as pessoas que estão do teu lado ler junto com você também. Quem sabe ela fala, olha, que livro é esse? Ah, irmãos, que livro é esse? É uma oportunidade maravilhosa para você falar de Jesus. Pega a Bíblia, lê a Bíblia. Faz ela, faz assim, dá um sorriso enquanto estiver lendo. O que foi? Ah, rapaz, o que tem aqui é tão extraordinário. Bom, puxa assunto com ele. Sabe, nós precisamos orar, Senhor, que haja em mim, sabe, essa capacidade de transmitir a tua palavra. Porque tem pessoas do nosso lado que não sabem que Jesus fez algo tão grande na nossa vida. Não sabe, porque nós não falamos. Nós nos calamos diante de algo tão extraordinário. Quem foi você antes de Jesus entrar, irmãos? Como você andava antes de Jesus chegar? Como vivia, como era a tua vida antes de Jesus, sabe, vir lá e alcançar você? Então a oração, ela precisa ser feita para que a palavra tenha livre curso na nossa vida. Deus pode então abrir a porta à evangelização. Deus pode abrir a porta. Uma oração sincera e cheia de fé move a mão de Deus em nosso favor e ajuda para que milagres aconteçam. Oh, meu querido, que coisa linda. Milagres podem acontecer por teu intermédio. Deus quer fazer algo. É isso que eu acho lindo. Deus quer fazer, Deus quer curar, mas Ele não vai curar, a não ser por teu intermédio, irmãos. E nesse tempo estamos orando, falando sobre o consolidar da oração, o consolidar o poder da oração em nós, para que sejamos despertos, irmãos, a vivermos nesse ambiente do extraordinário.
Sairmos do comum, do natural e ir para o sobrenatural. E eu estou disposto, meus irmãos, a orar mais tempo para isso. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver, eu quero experimentar. Mas eu preciso me preparar para isso. O ano era 1999. Casado há alguns anos. Eu quero ter um carro, dizia eu. O que eu fiz? Fui na autoescola, tirei minha carteira e fiquei na expectativa do meu carro. Eu já sabia dirigir. Agora eu queria um carro. E aí apareceu uma oportunidade. Eu estava pronto para ela. Irmãos, o que é a oração? É você ir na autoescola e tirar a habilitação. É se preparar para o carro. O carro é um milagre. A gente quer milagre, mas a gente não está disposto em pagar o preço, irmãos. Tem um preço a ser pago. A oração é pagar o preço. É pagar o preço lá no teu secreto, lá no teu quarto. Quando a sua porta estiver fechada e você estiver falando com Deus. Mas é pagar o preço vindo orar com o povo de Deus, irmãos. Porque tem um povo orando aqui e nós precisamos nos juntar a eles em oração. Irmãos, precisamos fazer como os crentes da primeira igreja, da igreja primitiva. Eles oravam todos os dias. Diz o texto que no templo e nas casas. Atos 5:42. Eles mantinham-se unidos. E não havia nada em comum entre eles. E eles repartiam tudo que tinham. E isso eles faziam como? Todos os dias. No templo e nas casas. Atos 2:42. Havia comunhão entre eles. Quando em Atos 3:1, Pedro e João, eles iam ao templo a hora da oração. Irmãos, eu sei que você orar sozinho é bom. Mas orar com alguém é extraordinário. É o poder da oração com concordância. Deus tem um milagre para você. Toca com o teu irmão e fala assim, Deus tem um milagre para você. Fala assim, mas Ele te espera no lugar do milagre. Ele te espera lá. As razões porque é difícil então pregar o Evangelho são várias. Mas Paulo fala duas dificuldades para se pregar o Evangelho. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, que diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Essa primeira aqui é o homem natural. O homem natural, ele se opõe a Deus. O homem natural não consegue compreender ou entender as coisas do Espírito. Ele só consegue entender as coisas do comum. Ele não entende o extraordinário. Esse é o homem natural. Qual é o segundo? O segundo são as pessoas que foram cegas no seu entendimento. O diabo cegou elas no seu entendimento. Como diz lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, quanta gente cega, quanta gente surda, porque o Deus desse século encontrou, de alguma forma, legalidade para atuar na vida delas. E eu quero dizer, a cura para elas está nas nossas mãos. Precisamos pregar, orar. Senhor, que uma porta nos seja aberta para pregar a palavra. Porque se nós pregarmos, irmãos, os olhos, as escamas cairão dos olhos deles. Se nós pregarmos, os ouvidos serão curados. Só o Espírito Santo tem poder para trabalhar em nós. Para que o cego volte a ver. Para que o surdo volte a ouvir. Para que o coxo possa andar novamente, irmãos. Precisamos orar para sermos como aqueles amigos, os 4 amigos do paralítico. Como é bom ter amigos, não é verdade? Eu fico imaginando, havia um coxo, a porta lá na beirada do poço, de um poço, tanque de Betesda. E ele esteve ali tanto tempo, irmãos, quase que uma vida inteira à beira do poço, esperando o milagre. As águas eram agitadas de vez em quando, e as pessoas que entravam nas águas primeiro eram curadas. Ele estava na beira do milagre, mas não recebia milagre porque ele não tinha amigos. Mas havia um paralítico, lá em Cafarnaum.
Eu não sei se ele habitava em Cafarnaum, mas foi lá que ele recebeu o seu milagre. 4 amigos pegam o paralítico com a sua cama, coloca no ombro e leva ele até Jesus. Ah, que extraordinário. Irmãos, o Senhor deu poder para nós de pegar essas pessoas que estão hoje nessa condição. Talvez ela não vai estar, porque o cego você consegue pegar pelo braço e ele vai indo atrás de você. O surdo ele consegue enxergar e você consegue se comunicar com ele através de sinais. Mas e um coxo? Precisa de alguém que o carregue. Há muitos coxos precisando serem carregados. E o milagre, irmãos, está em Jesus. E sabe quem é que vai levar eles até Jesus? Você. Você pode levar eles até Jesus. Nós podemos levar eles até Jesus. Quero concluir essa mensagem. Paulo, nessa ocasião, ele estava aprisionado. Mas o evangelho não estava preso. O evangelho tinha liberdade para ir em todos os lugares. O pedido que Paulo fez repetidas vezes em suas cartas, para que se manifestasse a forma conveniente de transmitir a palavra, era comum para eles e devemos orar no Senhor. Da mesma forma, Senhor, me dê condições, me dê recursos, me dê os meios de transmitir a tua palavra. Manifestar é tornar clara e compreensível, notória e patente, é tornar público a glória de Deus. Isso era o que o apóstolo Paulo queria. E era por isso que ele orava. Ele estava encarcerado, mas não se conformava em guardar a mensagem para ele. Então o que ele fez? Ele pediu ao Senhor para que a partir da prisão o evangelho chegasse na vida daqueles que estavam soltos, porque o seu corpo tinha liberdade, mas a sua alma estava aprisionada. Paulo, o seu corpo estava aprisionado, mas o seu espírito e a sua alma estavam livres. Ai, isso é lindo demais. Oh, Jesus, isso é extraordinário. É uma lição de coragem e fé. Paulo está nos ensinando aqui que um grande homem de Deus, ele age e ele se comporta dessa forma. Eu quero orar com você, para que o seu coração seja tomado de uma alegria tão forte, sabe? Um desejo tão grande de fazer parte disso que Deus está fazendo. Olha o versículo 4, que vai dizer o versículo 4, e dessa forma eu termino a mensagem. Para que se manifeste como convém falar. É através da oração que nós saberemos como iremos falar. É através da oração. Podemos mudar a situação. A solução para a nossa cidade. A solução para os nossos amigos. A solução para os nossos vizinhos, irmãos. Talvez você tenha alguém que lá trabalha junto contigo, vivendo uma vida totalmente, sabe, sem graça ou desgraçada. A solução está em você. Nós podemos levar mudanças para eles, se nós orarmos. Então a oração, ela é poderosa. Nós aprendemos hoje que a oração deve ser feita com perseverança. A oração, ela precisa ser feita em vigilância. E ela precisa ser feita em ações de graça. Mas não é apenas para o nosso benefício. É para que o evangelho seja propagado, para que a palavra seja nos dada através de uma porta que nos será aberta. Eu quero orar com você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.